Bom, pessoal, nessa aula a gente vai estar entrando um pouquinho mais a fundo no assunto agulhas, que para mim é um assunto muito importante. Como eu já mostrei ali na introdução, a gente acaba trabalhando com esse tipo de agulha tradicional, que é a agulha de haste com uma biqueira para fazer o contato com a máquina tudo certinho. E quanto também as máquinas PEN, como essa aqui, a gente acaba trabalhando com o formato cartucho, que ele é universal para toda máquina. A principal diferença, como eu falei, a disponibilidade de conseguir trabalhar com mais medidas usando só uma máquina, ao contrário dessa que a gente tem que montar um set de máquinas maiores. Então assim, ó, na tatuagem a gente vai ter a disposição de agulhas, a agulha RL, RS, a Magnum Round e a Flat. Essa Flat é menos comum de nós ver no mercado aqui, principalmente no mercado brasileiro, né? Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre a Magnum Round, que é a agulha que a gente usa para fazer linha, que é esse formato aqui, ó. Ela tem, no final dessa agulhinha aqui, ó, ela vai ter as agulhinhas todas soldadas juntas, ela vai ter esse formato assim, ó, para poder pigmentar mais sólido e espalhar menos. Em sequência, a gente vai ter a Magnum Shader, a Round Shader, a RS, que no caso ela é uma agulha mais ou menos parecida com a de traço, só que com a característica da pintura. Ela geralmente tem as agulhas mais abertas, geralmente ou oca no meio, no centro, ou então com um pouquinho agulha. Ela vai ter um formato mais assim, ó, mais aberto para pigmentar algumas áreas com menos resistência, enquanto a agulha de traço ela vai ter esse formato fechadinho. Aqui na imagem a gente consegue ver bem essa diferença, ó. A solda fechadinha para ser uma agulha mais consistente ali no traço e mais aberta para pigmentar melhor. Consequentemente, a gente vai ter a agulha de pintura. Daí a gente encontra dois modelos também, que é o Magnum comum e a gente vai ter a Magnum Round. A maior diferença entre as duas é que a Magnum Round, ela ao invés de ter uma ponta reta, ela vai ter uma curvatura na ponta. Ela faz com que a gente tenha uma pigmentação com as bordas mais suavizadas para uma passagem de sombra. É a principal diferença entre elas. Todas as duas elas têm um contexto meio de pincel. A gente vai ver elas sempre nesse modelinho aqui, ó. Daí a gente vai ter esse formatinho de pincel aqui, ó, tanto nessa quanto essa aqui, ó, para pigmentar uma área maior. Geralmente elas têm um formato que elas têm as agulhas entrelaçadas, elas não vêm um formato paralelo, elas saem um pouquinho para o lado e fica esse formatinho, uma assim, uma não. Já a outra que a gente vai ter é a Flat, só que é muito incomum nós achar aqui no mercado, porque ela é uma agulha que ela tem em linha paralela. Ela faz só uma fileira de agulhas, então é onde ela não pigmenta tanto, ela é para alguns trabalhos bem específicos. Então, comum nós achar a RL, a RS, a Magnum comum e a Magnum curvada. Então, na Magnum comum, a gente também tem à disposição dois modelos que são o M1 e M2. M2 não é muito comum de a gente ver aqui no mercado, que ela tem o mesmo formato, só que ela é mais fechadinha, ela não é tão aberta, tão espaçada uma entre a outra. E como eu disse já, todos esses modelos nós vamos acabar encontrando tanto no formato convencional quanto no formato de cartucho. Isso é o essencial que a gente tem que saber sobre agulhas e tal. A fundo a gente consegue se especializar mais, entender mais sobre agulhas, tem mais alguns requisitos que a gente pode estar estudando, mas a princípio o que eu tenho para passar hoje para você que está iniciando sobre agulhas, até para não confundir a cabeça, é isso tudo que eu falei. Beleza, pessoal?